etapa. Foram 2 tempos distintos. O jogo tem 90 minutos, né, Cirilo? Se você joga 45 e o seu adversário joga os outros 45, alguém foi melhor numa etapa. E aconteceu isso no Independência. O Atlético poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, porque foi muito superior. Venceu por 2-0 e criou para vencer por mais e acabou não fazendo os gols e voltou mal. Aí você vai me perguntar, mas por quê? Primeiro, as mudanças do Morínigo no Coritiba. Ele colocou o Bernardo e o Robinho, que entraram muito bem no meio de campo, exatamente no setor que o Coritiba foi engolido pelo Atlético na primeira etapa. E aí no segundo tempo o Atlético foi engolido pelo Coritiba até o Turco fazer as mudanças. Quando ele tira o Otávio e tira o Nacho. Aí ele reequilibra o jogo, mas aí o portão já estava arrombado, né? O Coritiba já havia empatado o jogo, já havia feito o 2-2. O Atlético reequilibrou o jogo, mas o jogo ficou equilibrado. Não teve superioridade do Atlético. E talvez não tenha tido essa superioridade por conta da ansiedade e do nervosismo do Galo. Chamei atenção para isso. Há muito tempo eu não via o Atlético fazendo um jogo, eu vou recortar, o Atlético fazendo um segundo tempo tão ruim. Há muito tempo mesmo eu não falo, o Atlético jogou mal. Não me recordo a última vez que eu falei isso. E o segundo tempo, o Atlético jogou mal. E foi um time ansioso e nervoso. O Márcio aí trouxe as características do árbitro, as características do Sávio Pereira Sampaio no jogo. E o Atlético ficou um time muito nervoso. E aí eu acho que é muito mais por culpa do Atlético do que culpa do árbitro. Eu podia estar aqui e seria muito fácil para mim falar que o árbitro fez isso e aquilo e ia ficar bem com a galera toda, mas não foi. O Atlético se perdeu no segundo tempo dentro dos seus erros. E aí tornou-se um time nervoso, ansioso, não deu um chute na direção do gol para o Muralha fazer uma defesa no segundo tempo. Aí não é culpa da arbitragem por ter deixado de marcar falta, etc e tal. A culpa é do time. Foi um segundo tempo muito ruim, mas vamos falar do que foi bom do Galo, né? Um primeiro tempo de muita intensidade, de muita imposição técnica e física para cima do Coritiba. Um primeiro tempo espetacular do argentino Nacho Fernandes e do venezuelano Savarino. Jogaram muito bem todos dois. Mais um primeiro tempo bom do Mariano. Outro jogo muito seguro do Rubens na primeira etapa. O Atlético ele proporcionou pelo menos 2 contra-ataques perigosos do Coritiba, mas por conta de erros do Galo, erros de passe ali na construção, o Coritiba roubava e encaixava os contra-ataques, mas sem grandes perigos pro Everson. Um deles o Regis conseguiu finalizar, no outro a jogada morreu ali antes de uma finalização, mas eram pontos de alertas que a gente chamava atenção já no intervalo e na primeira etapa. O Coritiba chegou por conta de erros do Atlético, mas foram poucos erros. Tanto que o Coxa não conseguiu fazer muita coisa na primeira etapa. E o Atlético, sim, fez 2-0 e construiu para fazer 3-4. Foi um ótimo primeiro tempo do Atlético. E aí vem o intervalo e vem o lado negativo do time da casa do Galo na partida. Voltou disperso, desconcentrado, com uma intensidade abaixo daquilo que a gente está acostumado do Atlético. No início eu até achei que o Galo estava cadenciando, mas não era isso. Era o Coritiba que havia voltado melhor e o Atlético não conseguia jogar. Então a impressão que eu tive de uma intensidade mais baixa do Atlético, ela se desfez rapidamente porque eu consegui enxergar uma melhora do adversário, a melhora do Coritiba no jogo. E ele foi melhor que o Atlético e ele mereceu construir 2 gols. O Coritiba, ele jogou o suficiente no segundo tempo para empatar o jogo. Foi merecido. Um segundo tempo ruim de um time e muito bom de outro. E tinha muitos desfalques no Coritiba, como chamou a atenção o Emerson Pansieri, que cobriu a equipe. O Atlético também, um time mexido, só que o Atlético já foi um time mexido em outras oportunidades e manteve a qualidade, como manteve no primeiro tempo hoje, mas que não conseguiu levar para a segunda etapa. E aí foi batido pelo Coritiba até que o Turco começou a fazer as alterações para recuperar o principal setor, o coração de um jogo que é o meio de campo.
quando ele coloca o Alan no jogo, ele traz o Sacha para jogar por dentro, trocando de posicionamento com o Hulk. O Hulk foi um jogador que passou a sair mais daquela função de falso 9 e começou a jogar também mais pelo meio de campo. E o Alan, que dá mais qualidade. O Alan é um cara que ele enche o meio de campo, que consegue distribuir bem essa bola. Chamava atenção para isso hoje no Rádio Esportes, da importância de ter jogadores como o Alan e Arana no jogo, né? E eles acabaram entrando num jogo como esse, contra o Coritiba, mas eu respeito a opção do Turco. Sinal da Itatiaia marcando 11h15 da noite deste sábado. Então são opções do treinador, ele trabalhou durante a semana para trazer esse time para o jogo, deu muito certo no primeiro tempo, mas na segunda etapa ele se viu obrigado a fazer as alterações. E alguns jogadores que entraram, o Arana, um deles, não foram bem. O Arana muito nervoso, muito ansioso, finalizando lances que não era para ele finalizar. Erro na tomada de decisão do Guilherme Arana, algo raro. E um segundo tempo, se a gente elogiou tanto o lateral direito do Atlético Mariano contra o América, contra o Atlético Paranaense, hoje ele tomou um vareio do Igor Paixão na segunda etapa. O Mariano não viu a cor da camisa do Igor Paixão no segundo tempo. Ele deitou e rolou no lado direito do Atlético e foram lances construídos por lá, na direita do Galo, setor esquerdo do Coritiba. O segundo gol, então, numa jogada do Igor Paixão, que o Mariano comeu poeira. O fumacinha da vez foi o Igor Paixão, jogador do Coritiba. Então, dois tempos distintos e que o Atlético tire lições dessa segunda etapa. É claro que precisa valorizar o ótimo primeiro tempo, mais um bom primeiro tempo do Atlético na temporada, mas quando acontecem problemas como esses, com um grande time como é o do Atlético, e que a gente não tem costume de ver uma atuação tão abaixo do Galo como foi no segundo tempo, o que é que acontece? Precisa tirar lições. É a conversa, é o trabalho, o Turco enxergar o que aconteceu de errado, o time entender o que eles erraram na segunda etapa e corrigir, porque o tempo ele faz bem às vezes nesse momento, né? Porque já na terça-feira o Atlético tem um jogo importantíssimo e já pode apagar esse segundo tempo tão abaixo do Galo, como a gente viu aqui no Independência. Então dá para tirar coisas positivas, mas como o Atlético vem de tanto tempo, né, de uma temporada inteira e de um início de temporada, com jogos tão bons, com repetições de grandes atuações, quando joga mal acaba chamando atenção. Então, o meu comentário, Cirilo, eu preferi chamar mais atenção dos defeitos e do segundo tempo ruim que o Atlético fez, e que saiba tirar lição, porque é um grande time, tem grandes jogadores. O treinador, ele conseguiu corrigir alguma coisa fazendo as alterações, mas o fato é que o 2-2 acabou sendo justíssimo, de um Atlético que foi bem superior no primeiro tempo e de um Coritiba que foi bem superior, aliás, que foi superior na segunda etapa, porque a partir do segundo gol e das alterações o jogo reequilibrou, mas o Atlético em momento algum teve superioridade no segundo tempo. Cirilo.